Na aula 8, a gente vai conhecer algumas das pesquisas relacionadas à matemática na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse é o tema do grupo de trabalho 01 da SBEM. Nós vamos trabalhar com o livro A Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Práticas de Sala de Aula e de Formação de Professores. Esse livro foi organizado pelos professores Reginaldo Fernando Carneiro e Antônio Carlos de Souza e pela professora Luciane de Fátima Bertini. Ele data de 2018 e possui 9 capítulos, todos relacionados a pesquisas desenvolvidas nos anos iniciais e também na educação infantil. O livro pode ser acessado pelo link, mas também está aqui na página da nossa disciplina para download. Por que a temática do GT01 é importante num curso de formação de professores? Em geral, a educação básica costuma deixar algumas lacunas na formação e muitos alunos acabam buscando na pedagogia uma maneira de se afastar da matemática, o que provavelmente não vai ser possível de ocorrer, porque o professor polivalente vai precisar ensinar as várias disciplinas curriculares e dentre elas está a matemática. Por isso, é importante conhecer as investigações, principalmente aquelas que foram realizadas em salas de aula. Nos capítulos desse livro, serão apresentadas discussões sobre a matemática ensinada nos anos iniciais. Essas discussões vão apresentar diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, mas principalmente essas perspectivas irão evidenciar que, para ensinar conteúdos matemáticos, não é preciso fazer nenhuma mágica. Precisamos principalmente romper com a visão da matemática como uma reprodução, uma memorização de fórmulas, procedimentos e algoritmos. A matemática vai muito além do que pode ser ensinado nas salas de aula. Vamos então conhecer agora um pouquinho de cada um dos 9 capítulos que compõem esse livro. A primeira parte do livro tem uma seção chamada Sala de Aula de Matemática dos Anos Iniciais. Nessa seção, a gente vai ver 6 capítulos. Os 4 primeiros capítulos trazem as discussões sobre o ensino de matemática a partir da perspectiva teórico-metodológica, como a resolução de problemas, literatura infantil, tecnologias, investigação matemática. Todos os 6 capítulos abordam diferentes conceitos e conteúdos. Os 2 últimos capítulos dessa parte, eles reforçam a ideia de conteúdos e conceitos de matemática sobre geometria e também estocástica, que é um assunto muito interessante para ser trabalhado nos dias atuais. O primeiro capítulo é da professora Brenda Mengali. Esse capítulo sobre a resolução de problemas, ele tem como objetivo contribuir para a formação dos professores e dos futuros professores, que buscam refletir sobre o ensino da matemática nos anos iniciais, compreendendo o aluno como um participante ativo na produção de saberes. E para isso, ela trabalha criando um espaço para a produção de conhecimento na sala de aula. O capítulo da professora Simone Ribeiro discute experiências desenvolvidas no Colégio Aplicação de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E ela traz a perspectiva da alfabetização matemática, literatura e geometria integradas em uma experiência lúdica. Nesse capítulo, que é o segundo capítulo desse livro, serão abordados os conteúdos de geometria articulados a uma discussão sobre o consumo consciente a partir de um livro de literatura. E o capítulo 3, dos professores Leandro e Gerson, que se chama o Desenvolvimento do Pensamento Funcional nos Anos Iniciais, vai discutir o desenvolvimento do pensamento funcional, como ele deveria ser trabalhado nos anos iniciais. Ele vai explorar um estudo de sequências. O objetivo do capítulo será tecer alguns comentários e propor atividades para favorecer o desenvolvimento desse pensamento e vai também estar atento às orientações da Base Nacional Comum Curricular. O capítulo 4 também vai trazer como tema a literatura infantil, mas um pouquinho diferente do capítulo anterior, ele vai nos fazer refletir sobre tarefas relacionadas à utilização da literatura infantil nas aulas de matemática e de que maneira elas podem ser utilizadas nos anos finais de educação infantil e nos anos iniciais.
No capítulo 5, vemos uma questão importante que vai ser discutida. Como, atualmente, o ensino de geometria tem seu início a partir da geometria plana. Se o professor intencionalmente elaborasse situações desencadeadoras de aprendizagem partindo dos conceitos matemáticos abordados e não simplesmente de nomenclaturas, regras e fórmulas aplicadas de modo mecânico, poderia oferecer o melhor ensino aos seus alunos? Com essas duas questões, as autoras desse capítulo apresentam os dados da pesquisa e nos levam a várias reflexões relacionadas aos objetos que são apresentados em 2 dimensões e em 3 dimensões. Dessa parte do livro, o último capítulo é sobre estocástica. É o capítulo 6, foi escrito pelas professoras Celis Passadim Lopes e Luzinete de Oliveira Mendonça. Elas têm como objetivo promover um diálogo sobre a estocástica e a sua importância na aprendizagem da infância. Seguindo essa linha temática, as autoras vão discutir também o trabalho do educador matemático e abordar a origem da estocástica, a relevância da integração entre estatística, combinatória e probabilidade e apresentar reflexões sobre a elaboração e implementação de atividades para a sala de aula de matemática dos anos iniciais. Os capítulos não são muito longos, eles têm entre 15 e 20 páginas e muitas ilustrações. Então é muito importante que vocês, na próxima semana, até a aula 9, se dediquem à leitura de cada um dos capítulos. Até lá e bons estudos!